Numa sexta-feira, 11 de outubro, um temporal em São Paulo deixou moradores do estado sem luz. A normalidade só retornou completamente 6 dias depois. Pesquisa Datafolha mostrou que 34% dos eleitores da capital foram afetados pelo apagão. A situação se tornou uma disputa política e eleitoral. Também colocou a concessionária Enel e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, no centro de uma discussão maior, que vai além dos eventos climáticos e trata do atual modelo regulatório do setor elétrico no Brasil. Alguns pontos sensíveis são sobre a resiliência do setor elétrico, a falta de uma reforma setorial há cerca de 2 décadas e um novo desenho para a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição no Brasil. Para abordar esse panorama, o Jauli recebe Joísa Dutra, diretora do Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretora da ANEEL. Esse podcast é uma parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Marla Sabino, analista de energia do Jota. Joísa, queria começar nosso bate-papo por um assunto que está muito no foco nas últimas semanas, que é a crise de energia em São Paulo, que a gente viu algumas semanas atrás, né, por conta de eventos climáticos. Essa discussão tem diversas nuances, tomou um rumo político, mas também uma parte técnica do setor elétrico, né? E nessa parte de setor elétrico, muito se falou em como vai ser esse processo agora conduzido pela ANEEL, né, para averiguar ali o que houve de fato, as responsabilidades da Enel, e se fala até em como esse processo pode resultar em uma caducidade, que é um processo mais complexo, mais interventivo. Então, queria saber um pouco da visão da senhora sobre isso, o que você pensa, como você tem visto essa situação. O tema resiliência é uma parte fundamental da agenda de transição energética, do futuro, dessa descarbonização. Os achados científicos são de que estamos vivendo um mundo de mudanças climáticas, o aumento da severidade da frequência dos eventos climáticos extremos, que antes até eram chamados HILFs, que eram High Intensity Low Frequency. Só que agora eles se tornam High Intensity High Frequency, mais frequentes. Estou falando do Rio de Janeiro hoje. Nessa madrugada ocorreram ventos de mais de 90 km por hora. Eu vou te dizer que assim, foram ventos realmente muito fortes. A primeira coisa que eu pensava é o que vai acontecer com as redes, o que vai acontecer com a cidade. Aparentemente não foi tão severo. O tema resiliência é um tema que nos é muito caro aqui na agenda do Centro de Regulação, e é um tema com o qual trabalhamos há muito tempo, entendendo que quando estamos falando de resiliência de infraestruturas críticas, não basta considerar apenas o que é a decisão do agente individual. O que a gente tem é uma empresa que é regulada, nós estamos falando de empresas reguladas, cuja receita depende de um reconhecimento pelo regulador de um conjunto de ações, seja do ponto de vista operativo, seja do ponto de vista de investimentos. Isso requer um reconhecimento de que esses investimentos ou que essas despesas adicionais, do ponto de vista operacional, elas precisam, ou elas se fazem necessárias ou se justificam do ponto de vista dos benefícios líquidos para o sistema. Ou seja, o benefício para o usuário é maior do que o custo. Só que isso é muito difícil, porque é difícil de medir. Então, esse aumento da frequência, ele está tornando evidente a urgência de dar um tratamento adequado para o problema, do ponto de vista de regulação e do ponto de vista de política. Eu diria para você que isso vem recepcionado no decreto 12.068 de 2024, que trata da possibilidade de prorrogação das concessões de distribuição que estariam vencendo entre 2025 e 2031. Foi publicado hoje o decreto que regulamenta a licitação e a prorrogação das concessões de distribuição. Esse ato ele estabelece que os contratos deverão ser prorrogados ou licitados por 30 anos, com compromisso imediato de atendimento de metas de qualidade e eficiência na recomposição do serviço, a partir de critérios mais rígidos e de forma isonômica em toda a área de concessão.
São 20 concessões de distribuição de eletricidade, que representam cerca de 60% do mercado dos consumidores atendidos, e que agora é objeto de uma consulta pública, inclusive respaldada pela nota técnica 1056 da ANEEL, e que reconhece a necessidade de adaptar esses contratos para que as concessionárias, com compromisso pela prorrogação das concessões, desenvolvam ações para reduzir a vulnerabilidade e para aumentar a resiliência das redes de distribuição frente a eventos climáticos. Esse é o comando do decreto, e ele está acolhido aqui na nota técnica que submete o aditivo de contrato à consulta pública. Como você mesmo citou que isso acontece, né, essa crise assim, se instaura em um momento de discussão de renovação das concessões. Um decreto que traz ali um olhar perspectivo para o futuro, em questões de resiliência, em questão de modernização. Queria saber se essas balizas que o governo colocou são suficientes, por exemplo, para incentivar as empresas a aprimorarem essa questão de resiliência. E também queria saber sua opinião sobre a participação da ANEEL nesse processo, né? Porque a ANEEL também está discutindo essa questão da resiliência. Como você vê isso? Eu diria para você, você pergunta, são suficientes? Não são. Que aqui, o que a gente tem nesse momento é o comando. O comando as concessionárias terão que fazer esses investimentos ou desenvolver ações. Agora, quais? Né? Então, esse processo de determinar quais é um processo complexo. Por quê? Porque a gente está falando assim, digamos que a gente estivesse falando de distribuições de probabilidade, esses eventos são o que a gente chama das caudas, e as caudas ficam mais pesadas, ou seja, aquilo que tinha uma menor probabilidade de ocorrer, de repente se torna mais provável, e mais do que isso, com um impacto muito grande, e essa é uma coisa que está vindo da experiência internacional, começa a gerar preocupações com a capacidade dos usuários e das empresas se protegerem desses eventos. Quando a gente está falando desses usuários, por exemplo, se você for olhar a experiência recente dos Estados Unidos, já há casos de cidades inteiras, municípios inteiros, que começam a se tornar não mais passíveis de segurar contra esses eventos. Ou seja, as próprias seguradoras começam a dizer o seguinte: eu não consigo mais proteger, tá? Eu não consigo mais vender contratos de seguro para que os agentes possam se proteger. Ou se possível fosse vender esses contratos, eles seriam quase impagáveis ou não justificáveis. Então, o desafio agora que está colocado para a ANEEL em face do comando do decreto é identificar razoabilidade nesses investimentos e nessas ações. E essa tem sido a nossa agenda. Nós temos trabalhado para dar concretude a esse conceito. Como é que a gente pode definir como prudente investimentos nesses ativos de infraestrutura, redes de eletricidade, por exemplo, para que os agentes consigam se proteger. Então, esse é um tema fundamental. E aí, nós estávamos até em conversas recentes, porque a ANEEL tem feito um esforço bastante grande, começa lá, eu diria que começa antes, mas assim, certamente tem um estopim, que foi o evento de São Paulo, a Tempestade de São Paulo de novembro de 2023, nós não estamos falando da agora de 11 de outubro de 2024. E eu acho que tem pontos muito positivos na atuação da ANEEL. Quais sejam? Primeiro, é o reconhecimento de que esta ação, ela envolve articulação. Nós estamos falando de centros urbanos com grande adensamento. As ações de resposta, elas demandarão coordenação entre poder público municipal. No caso de São Paulo, por exemplo, a ANEEL, ela age mediante um convênio com a Arcesp. Então, nós estamos falando de não apenas diferentes entes, mas diferentes jurisdições, até do ponto de vista federativo. E você imagina entender não apenas as ações, mas é necessário avaliar como desenvolver processos para que esses agentes tenham capacidade de resposta imediata, que é o socorro, porque nós estamos falando de prevenção,
Depois tem um socorro imediato às pessoas. Tá? Depois tem restabelecimento operativo e investimentos de proteção para o futuro. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Eu queria falar um pouco mais sobre a atuação da ANEEL em si. A gente tem visto a agência reguladora argumentar e citar problemas, indicar problemas quanto orçamento, quanto de pessoal. Já é um problema que se prolonga nos últimos anos. E agora, nesse momento, com essa crise, muito se questionou a atuação da ANEEL, né? Se houve alguma falha ou não da agência nessa questão da Enel em São Paulo. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estabeleceu uma sala de situação e determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica cobre celeridade da Enel para garantir o restabelecimento de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. A pasta diz que a agência falha na fiscalização da distribuidora, uma vez que o histórico de problemas da Enel ocorre reiteradamente em São Paulo e também em outras áreas de concessão da empresa. Então, queria saber se a senhora vê esses problemas, se isso pode ser um ponto ali que dificulta a fiscalização, por exemplo, do serviço de distribuição no Brasil e como poderia equacionar isso. Bom, eu acho que tem duas dimensões aqui importantes, não é? Primeiro, a gente tem que entender que essas críticas que estão sendo feitas à ANEEL, elas não estão ocorrendo em vazio, elas não estão ocorrendo no vácuo. Elas fazem parte de um processo. Eu acho que uma repórter ontem me ligou e ela faz uma pergunta, e aí eu disse para ela, eu vejo esses episódios muito mais como sintomas do que como causas. E aí, inclusive, a minha coluna dessa semana, da terça-feira, no Jota, aqui uma propaganda, está endereçando exatamente esses conflitos que estão aparecendo, esses conflitos no campo da política e da regulação. Você vê que a gente tem hoje ações do Congresso, o Congresso já começa a dar ouvidos ao Executivo na sua tentativa de, eventualmente, promover ações e até intervenções, se não agora para o futuro. Mas eu diria assim, sobre a minha perspectiva, essas ações elas não ocorrem apenas no Brasil. Esse processo de politização é incrível, mas ele tem tido eco ao redor do mundo. Ele tem tido eco, certamente, nos Estados Unidos e na Europa, onde a própria questão da transição energética e dos investimentos que aparecem, elas começam a colocar uma necessidade de resposta do Poder Executivo. E aí o Poder Executivo começa, na sua relação, às vezes, com a agência reguladora, que tem ritos mais lentos e tudo mais, começa a entrar em conflito. Então, esse é um ponto. O que a ANEEL aqui está fazendo, que você, nas suas palavras, ela disse, a ANEEL tem se manifestado como contando com insuficientes recursos. Então, até nesse artigo de terça-feira, estava falando, junto com dois coautores, que a gente avalia o processo regulatório sobre duas dimensões grandes. Uma delas é conteúdo, é determinar o preço, determinar a tarifa, o requisito de qualidade, o compromisso de investimento, meta de universalização. Mas tem um outro ponto super importante, que é a qualidade do processo decisório. E a qualidade do processo decisório importa. O que significa? Assim, se a agência for capaz de tomar decisões de modo robusto, ela vai contribuir para a melhoria de um ambiente de investimentos, redução do custo de capital e tudo mais. O que a ANEEL nos diz agora? A ANEEL, nas suas palavras, diz: estou com um déficit de 30% em relação ao contingente autorizado pela lei. Esse é o número que traz a lei. E aí, quando a gente vai avaliar, por exemplo, essa literatura que fala da forma do processo decisório da governança regulatória, ela tem um conjunto de atributos, dimensões. Uma delas é tools, ferramentas. Ou seja,
quais são os recursos que estão à disposição do regulador para fazer frente às suas competências. Isso é um ponto. Mas a gente também não pode ser cego. O país, hoje, vive uma situação de espaço fiscal limitado. Então, a realidade é que a ANEEL sim conta com escassos recursos, contingenciamento e tudo mais, mas ela não é a única e a solução não é rápida. Então, o que fazer? É possível, ou eu diria a você, necessário, desenvolver mecanismos de cooperação, até para poder entender como as outras partes podem ajudar. Parceiros públicos, a ANEEL conta com recursos, na verdade o setor elétrico conta com recursos, projetos de P&D e tudo mais. Veja, esse estudo que nós fizemos para o desenvolvimento de resiliência em redes de eletricidade, e que inspira grande parte do nosso conhecimento, ele é fruto de um projeto de P&D com uma companhia de distribuição. Então, isso é conhecimento que pode ser desenvolvido, não do zero, mas que pode ser alavancado a partir dessas experiências. Então, nós estamos falando de um setor que hoje é predominantemente de controle privado. Como é que a agência reguladora se beneficia dessa diversidade para poder fazer a necessária adaptação da regulação a um momento de transição energética onde a gente precisa desenvolver resiliência, por exemplo, das redes de distribuição frente a eventos climáticos, como preconiza o decreto. A senhora já esteve na diretoria da agência e gostaria de saber a sua avaliação e acompanha o setor, né, desde então, sobre essa questão da regulação. A senhora acha que é preciso aperfeiçoar o modelo regulatório, que tem espaço para isso? Ou tem um risco ali de interferência muito grande na autonomia, na independência, que são valores, né, que permitem a atuação dos órgãos reguladores no Brasil? Bom, vou de novo resgatar aqui o artigo que a gente publicou na terça-feira, porque ele é fruto de uma reflexão. E ali nós destacamos a importância de ter clareza do diagnóstico. Quer dizer, de onde que vem essa crítica? A ANEEL, de um lado, diz não conto com recursos suficientes, o Ministério diz não há resposta na velocidade necessária, o Congresso fica insatisfeito com muitas coisas. Então, assim, a primeira coisa, para que a gente possa enfrentar um problema, é preciso ter clareza do diagnóstico. Desenvolver, na medida do possível, uma compreensão mútua, porque o consenso é sempre muito difícil nesse processo. E essa compreensão mútua, ela passa por um processo. Então, nós falamos ali, que inclusive tem um coautor, que foi autor de um livro em 2006 sobre avaliação de sistemas de regulação de infraestrutura, de que se faz necessário realizar avaliações frequentes, sistemáticas, por partes neutras, que possam dar objetividade a esse diagnóstico. Então, eu diria o seguinte: nós temos visto, claro, materializado no setor elétrico, materializado, uma grande insatisfação com a regulação. Ela não se limita ao setor elétrico. Claro que quando uma família ou uma empresa vê a sua luz interrompida e tardando a experimentar uma recuperação do fornecimento, é óbvio que surge uma revolta. Mas vamos tentar entender de fato o que está por trás e como é que a gente faz essa adaptação dessa regulação, que a própria ANEEL reconhece. Eu diria para você, participa de fóruns internacionais e tudo mais. A gente precisa ter um novo olhar sobre essas regras, novo olhar sobre essa forma de regular o setor, para garantir que as ações dessas empresas, desses agentes regulados, tenham efetividade para nos dar respostas, sim, mas respostas que caibam no bolso. E caber no bolso também envolve preconizar ou fazer investimentos que possam ser remunerados. Esse é um ponto. Agora, eu queria trazer uma outra questão aqui para essa pergunta, que é um pouco de inspiração aqui para essa reflexão. Então, os estudos que a gente faz, eles vão, primeiro, assim, eles começam a entender o fenômeno climático a partir das projeções, dos modelos e tudo mais,
entender o que se espera na área de concessão da distribuidora, como é que serão impactados os ativos, como é que vai restar dificultada ou comprometida a capacidade de atender aos requisitos de qualidade. Você vê que o setor elétrico tem lá os seus mecanismos, tem o dia crítico, o indicador tem a questão da situação de emergência e tudo mais. Mas depois a gente vai para o lado da tomada de decisão. Como proteger essas redes? Como tornar essas redes resilientes? E aí, com despesas operacionais, a resposta rápida para recuperar equipes na rua que atendam as pessoas, que consigam se articular com o manejo de vegetação ou ter algum papel mais efetivo no manejo de vegetação, tudo sujeito a essa articulação, e depois ver como é que faz esses investimentos. E aí, esses investimentos, aí, eles têm que caber no bolso. Mas eu falei caber no bolso. Talvez a gente tenha que olhar um pouco mais. Lembra mais longe? Lembra que eu falei para você que hoje, na experiência internacional, a gente já começa a ver cidades inteiras que começam a ter dificuldade de fazer seguro? Qual é a resposta? A resposta não é deixar as pessoas sem seguro, tá? Ou sem capacidade de proteção, ou sem capacidade de proteger de vidas e tudo mais os seus ativos. O que a gente precisa é tentar entender como desenvolver outros mecanismos. Eventualmente, construção de ideias como fundos que ajudem a complementar essas ações. Então, assim como todo fornecimento ou todas as ações aqui dentro do setor, elas no fundo precisam ser suportadas ou pelo consumidor ou pelo contribuinte, e no caso do setor elétrico quase sempre pelo consumidor, aqui a gente também tem que fazer uma reflexão. Será que a capacidade de pagamento do usuário tem que ser e terá que ser a única fonte de recursos para proteger esses ativos em face de eventos climáticos extremos? A resposta que está vindo da experiência internacional diz que é necessário desenvolver novos instrumentos. E o que seriam esses novos instrumentos? A gente já tem uma ideia do que poderia ser? Nós estamos falando, assim, a gente tem visto propostas de fundos, as companhias, elas, através de uma parte da receita, ela é alocada para fundos para garantir respostas. A outra coisa, às vezes esses fundos não são nem só pecuniários, quer dizer, como é que se pode articular respostas em que as companhias conseguem coordenar equipes e ativos para reposição mais rápida. Isso aconteceu. Quer dizer, a notícia que se tem é que outras concessionárias mandaram equipes lá para ajudar no restabelecimento do fornecimento de eletricidade em São Paulo. Não é? Isso é o quê? Isso é uma coordenação que emerge o que é uma resposta e que precisa ser desenvolvida porque tem a agilidade. Porque se a gente puder contar com esse recurso compartilhado, seja na forma pecuniária, de fundos, que possam contar com uma colaboração do governo também, para mitigar os riscos dos investimentos, ou a mobilização de equipes, ou até a substituição mais rápida de equipamentos e tudo mais, porque algumas empresas têm estoque e tudo para garantir o restabelecimento do fornecimento. Tudo isso se combina para garantir esta almejada resiliência das redes de distribuição. E com missões que vão ser escaladas tanto para outros segmentos do setor de energia elétrica, a gente está falando também, tem transmissão, tem geração, a gente viu a experiência do desastre climático no Rio Grande do Sul em abril desse ano, mas nós estamos falando de desenvolver resiliência seca também. Veja, uma parte importante da região norte conta com fornecimento a partir de combustíveis fósseis que precisam ser transportados por rios que estão se tornando, estão tendo comprometida a sua navegabilidade. Então, assim, a necessidade de desenvolver resiliência, ela é inconteste, ela aparece em todos os segmentos e ela aparece não apenas no setor de energia elétrica. E se o setor de energia elétrica puder estar à frente dessa reflexão, à frente do desenvolvimento desses mecanismos, ele certamente vai nos ajudar na construção de resiliência em outros setores de infraestrutura também urbana, ativos de infraestrutura social, nós estamos falando também de respostas em escolas, hospitais. Esses mecanismos que você aponta, me parece que precisam, se a gente for trabalhar isso aqui no Brasil, no modelo do setor elétrico,
exigiria um debate, uma conversa entre os agentes do setor elétrico para essa organização, para viabilizar isso. E a gente tem um cenário de um desgaste muito grande entre o Ministério de Minas e Energia e a agência reguladora. Você acha que fazer isso num cenário de desgastes seria possível? Você acha que é preciso encontrar um caminho de uma melhoria de relação entre esses agentes? Um desenvolvimento aqui que a gente tem observado é que a própria agência tem sido capaz de fazer reflexões e também de entender que essa resiliência envolve não apenas o setor elétrico. Eu falei daqui dos diferentes entes, seja na esfera federal, estadual, municipal. Entidades de segurança pública, nós estamos falando também em manejo de vegetação, é uma questão super importante nas grandes cidades. Então, defesa civil e tudo mais. Eu lembro que o Rio de Janeiro teve até a instalação uma vez de um centro de operação. Então, a tecnologia de informação é fundamental para dar essas respostas, e agora, com o aumento da efetividade, com inteligência artificial e tudo mais. Então, isso são processos que podem ser construídos. Agora, você falou assim, como é que esse momento de conflito vai permitir encontrar respostas, desenhar respostas? O presidente havia se posicionado sobre alguns assuntos polêmicos. Ele, por exemplo, disse que vai mudar a composição de funcionários das agências reguladoras que cuidam do abastecimento de energia do país. Lula criticou a maneira como a ANEEL atuou no caso do último apagão em São Paulo. Eu diria para você o seguinte, é nesse momento que a gente precisa que as lideranças tenham clareza de qual é o seu papel. Porque se elas não tiverem, perderemos todos. Veja quão difícil tem sido atualmente aprovar legislações no Congresso. Cada vez que aparece uma, são centenas de emendas, quer dizer, entra lá como uma medida provisória para apreciação, para votação no Congresso. E aí cada casa adiciona suas demandas, ou então legislações que acontecem, que nascem no Congresso, como deveria ser. Fato é que o setor elétrico, há mais de 20 anos, não vê hoje reforma. A última que teve foi em 2003, através da medida provisória 144, depois convertida na lei 10.848. De lá para cá a gente teve tentativas, mas a gente não conseguiu fazer uma revisão desse arcabouço setorial, e o setor se transformou. Esse é que é o ponto. E o setor se transformou não do ponto de vista apenas do conteúdo, mas também da forma. Isso volta na questão da governança. A gente vê reconhecimento da necessidade de adaptar essa governança, seja através do próprio processo, não é apenas na agência. A gente teve mudanças recentes na governança da CCE, se discute agora a governança do próprio ANS. A gente tem tido dificuldades importantes de fazer a indicação de dirigentes para as agências reguladoras. Veja, como é que uma lei de agências reguladoras consegue criar um mecanismo para evitar a vacância, e nós hoje temos uma vacância de meses que, mais do que isso, se traduz num impasse, de modo que vários processos críticos não têm sido apreciados, não têm sido deliberados. Então, eu diria para você o seguinte, olha, assim, resta claro que nós temos problemas. Não se trata de dizer que não temos. E esses problemas estão se materializando em discussões. Você vê o caso recente aqui da mudança do controle da Amazonas Energia. Veja quanto de ações do próprio judiciário aqui. Então, assim, hoje faz parte do processo decisório na regulação, não apenas a agência reguladora, mas também está lá o executivo, está o legislativo, está o judiciário. Então, digamos, tem muita gente nessa sala. E tem muita gente nessa sala gerando ruído mais do que sinal, que é o que a gente precisa para orientar o desenvolvimento do setor. Mas, de novo, o que precisa? Liderança. Essas partes que hoje estão investidas, que têm essa competência, vão ter que sentar à mesa. Eu entendo que na própria ANEEL, a ANEEL tem, se você me permite aqui, as pessoas às vezes falam entender. Regulação é 3 dimensões. Regulação é regulamentar, fazer as regras, é fiscalizar, avaliar o cumprimento das regras e é mediar. Crescentemente, se torna mais importante. E a ANEEL tem uma função muito nobre na mediação, com resultados muito importantes. Ela precisa ser capaz, sim,
de encontrar consensos na sua própria forma de funcionar. Buscar ajuda. Tá? O que a gente estava falando ali, vamos desenvolver processos de avaliação neutros, independentes e tudo mais, que ajude a pavimentar esse caminho dentro da ANEEL e na sua articulação com outros entes, para que assim ela possa ter o conforto para atender as suas competências. Juíza, foi um prazer receber você aqui. Para a gente fechar, amarrar tudo, queria te fazer uma última pergunta. A gente está falando aqui de perspectivas para o futuro, tem essa questão, a gente vislumbra que outros eventos climáticos podem continuar acontecendo, e tudo isso no meio de uma discussão também de transição energética, né, que o Brasil ali busca um protagonismo, busca isso. Queria, só para a gente fechar, como você vê como a gente atravessa esses problemas que a gente já tem e essa nova realidade que a gente se prepara de transição energética. Eu tenho notícias já de que o ministro Fernando Haddad fez um lançamento em Nova York recentemente de uma proposta de ação articulada entre Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Ministério de Minas e Energia. Entendo que a descarbonização ela é um objetivo de país e ela precisa ser pensada de modo integrado. Muito obrigada, viu? É sempre um prazer conversar com você. Abraço. Obrigada pela oportunidade. Este foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas e pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Participaram da produção João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Thiago Aguiar. Até a próxima!